Como é que é, pessoal? Andamos aqui na caça ao tesouro fúngico e neste ano de 2021 também tivemos pandemia de Psilocybe cylindricaea, mais conhecido por cogumelo do chope. Eu trouxe-vos aqui ao meu lugar secreto, onde cheguei a encontrar centenas e centenas deles, por isso eu queria vos mostrar primeiro isso, porque é espetacular. E depois vamos ao que interessa, que é aprender a identificar o Psilocybe cylindricaea, vamos ver todas as características importantes do cogumelo diretamente e vamos compará-lo lado a lado com as espécies com as quais podemos confundi-lo. Vamos a isso. Ora, estes Psilocybes são cogumelos que nascem maioritariamente na madeira do chope, como vocês já conseguiram perceber através do nome. Como vocês veem aqui neste vídeo, eles parecem estar a nascer na terra ou na relva, mas é porque as raízes de um chope morto estão por baixo dessa relva. Por isso, se vocês observarem bem neste cogumelo, ele nasce sempre na madeira, não na terra, ok? Pode haver uma raiz enterrada e dar essa impressão, mas a raiz está lá à madeira para este cogumelo nascer. Não nasce sempre em chopos, pode nascer noutro tipo de árvores. É um cogumelo que encontramos muitas vezes neste tipo de ambiente, margens de rios ou de cursos de água, lagos, etc. Árvores como os chopos que nascem neste habitat, e o Psilocybe depois compõe a madeira, por isso é uma boa forma de identificarmos, observarmos este habitat. É um cogumelo que nasce com frequência também em parques urbanos e mais uma vez passo a chamada de atenção. Lembrem-se que os cogumelos têm a tendência para absorver tudo o que é poluentes, químicos, etc. Por isso é importante não apanhar estes cogumelos em margens de estradas ou em parques urbanos no meio da cidade, porque é perigoso para o consumo por causa da poluição. Okay? Outra característica que podemos observar aqui também é o facto de eles nascerem em fascículos, em grupos. É muito raro encontrar este cogumelo sozinho, um único cogumelo. Vão encontrá-lo mais em grupos, em fascículos, às vezes agarrados uns aos outros e várias dezenas de cogumelos agarrados. Isso vai ajudar-vos também a diferenciar este cogumelo de outros parecidos que nascem de forma mais solitária. Uma coisa super interessante deste cogumelo é que é um cogumelo que não é nada esquisito em termos de estação do ano. Desde que haja um bocado de sol ou calor e chuva, este cogumelo está contente e começa a frutificar. Isso é espetacular porque eu aqui neste spot já apanhei milhentas vezes este ano este cogumelo, desde da primavera até novembro. Por isso é um cogumelo que é super interessante nesse aspecto, em que podemos apanhar praticamente o ano todo, dependendo do clima. Ora bem, como nós conseguimos ver, o chapéu é hemisférico, mais quando é jovem o cogumelo, okay? Depois começa a ficar plano e temos sempre umas cores que variam do branco na margem ao castanho no centro. Okay? Quando o cogumelo é muito pequeno, como conseguimos ver aqui, o chapéu é de uma cor castanho chocolate, é muito típico desta espécie. Só que depois, à medida que o cogumelo vai amadurecendo, as margens começam a ficar brancas, como vocês podem ver aqui. Quando o cogumelo está grande, fica quase praticamente branco, este tem uma ligeira cor creme, mas quanto maior é o cogumelo, quanto mais maduro está o cogumelo, mais branco começa a ficar. Okay? Uma característica muito distintiva desta espécie é como se vocês, eu acho que vocês conseguem observar aqui no chapéu, aí está focado. São estas rugas que ele tem sempre no chapéu, okay? É um chapéu que nunca é liso, completamente liso. Por isso, se nós virmos o cogumelo jovem, conseguimos ver também algumas rugas, mas com a maturação torna-se mais evidente. Neste aqui até se vê melhor, se calhar. Vamos ver. Ora, aqui está. Faz lembrar um bocado quando nós passamos muito tempo na água, quando estamos na piscina ou na praia, e começamos a ficar com a pele enrugada, é exatamente a mesma textura. Okay? Isto é uma característica muito distintiva deste cogumelo. Ao nível do himénio, ou seja, a parte de baixo do chapéu onde são produzidos os esporos, é muito importante observar bem este cogumelo. Estas lâminas começam por ter uma cor, vamos ver talvez neste se veja um bocadinho melhor. Quando o cogumelo é muito jovem tem uma cor praticamente branca, ligeiramente acastanhada ou acinzentada. Okay? Depois, estes aqui ainda não estão muito maduros, não vi nenhum exemplar muito grande, mas começam a ficar, as lâminas começam a ficar de castanho escuras, porque como conseguimos ver aqui no anel, os esporos do cogumelo são castanhos escuros, um pouco como o chapéu na fase inicial de maturação, e depois os esporos vão ter esta cor, o que vai dar a mesma cor às lâminas. Okay? Como é óbvio, este cogumelo tem sempre um anel que fica agarrado ao pé e que é bastante redondo. Como veem, às vezes acontece que o anel começa a desaparecer, como neste exemplar aqui, mas é muito importante observar o anel, este anel que fica colado ao pé.
Como vocês podem ver, as lâminas são ligeiramente decorrentes, ou seja, elas não são livres em relação ao pé, elas descem um bocadinho pelo pé abaixo. Portanto, as lâminas também não são completamente decorrentes afuniladas, vamos dizer. Elas são mais ou menos direitas, mas depois, quando chegam perto do pé, começam a descer pelo pé abaixo. E costumam vir até abaixo, mais ou menos à zona do anel. Portanto, é muito importante observar este tipo de lâminas, porque é uma característica essencial deste cogumelo e vamos usá-la para distinguir este cogumelo de alguns outros cogumelos. Portanto, as lâminas são direitas no himénio e depois, junto do pé, começam a descer desta forma. Okay? Às vezes vê-se mesmo que as lâminas ali ao pé do pé ficam partidas, ou seja, uma parte que começa a descer um bocadinho, depois parte e depois ali desce mesmo pelo pé abaixo. Vamos ver se conseguimos observar melhor aqui. O pé é cilíndrico, muito rijo, okay, bastante consistente. Se não me engano é por isso também que se chama Cyclocibe Cylindricea, porque o pé é cilíndrico, ligeiramente afunilado às vezes na base, e o Cyclocibe vem de cabeça redonda, ou seja, pelo facto do chapéu ser bem redondinho. Okay? Vamos ver em termos do pé, o pé é sempre resistente, rijo e fibroso, okay? Como vocês podem ver aqui. A carne é sempre branquinha, não muda de cor. Depois vê-se só aqui as lâminas um bocadinho mais escuras. E é um cogumelo que tem uma particularidade muito interessante, que é cheira a vinho tinto. Tem um cheiro bastante frutado, que faz lembrar a madeira. Há quem descreva o cheiro como um barril de vinho que foi esvaziado, aquele cheiro da madeira e do vinho, e é uma boa descrição, ok? Porque é um cogumelo que nasce na madeira, aqui normalmente nas raízes do chopo, e tem este cheiro que faz lembrar a madeira, mas que cheira muito a vinho tinto, que é um cheiro bastante característico, ok? Isso também ajuda a identificar. Encontrei aqui um exemplar mais maduro, vou aproveitar para vos mostrar. Por isso, como vocês veem, as lâminas já têm uma cor mais de castanho de chocolate, como o chapéu. Porque os esporos são castanhos. O chapéu guarda a cor branca em volta e uma cor mais acastanhada ao centro. Neste caso, como vocês veem, o anel já praticamente desapareceu, mas ainda conseguimos observar a decorrência das lâminas. Okay? Por isso o cogumelo depois, quando cresce, pode ser pequeno ou pode ter este tamanho, que é bastante normal, ou maior mesmo, pode ser do tamanho da minha mão. E este é um cogumelo maduro típico do Cyclocibe Cylindricea. Vamos ver agora as principais espécies com as quais podemos confundir aqui os Cyclocibes, começando pelos agrocibes, que são muito parecidos. Mesmo este cogumelo no passado era chamado Agrocibe aegerita. Hoje em dia sabemos que não é verdadeiramente um agrocibe, por isso foi separado para Cyclocibe. Mas os agrocibes eu não encontrei aqui nenhum hoje. Vou pôr-vos aqui uma fotografia e, como vocês conseguem observar na fotografia, são cogumelos bastante semelhantes. O género agrocibe inclui vários cogumelos que são bem difíceis de distinguir. São cogumelos que nascem basicamente no substrato da madeira, muitas vezes na relva, onde há substrato desses para apodrecer, mas são cogumelos que não nascem geralmente diretamente nos troncos e nas raízes, como é o caso dos Cyclocibes. Claro. Vemos aqui nesta fotografia de um agrocibe que o anel é bastante diferente, por isso o anel dos Cyclocibes tende a ficar agarrado ao pé e tende a ficar simétrico, portanto o anel redondo de uma forma mais regular, enquanto que aqui nos agrocibes o anel tem tendência a esfarrapar mais, a ficar aos pedaços, em farrapos, e a ficar agarrado ao chapéu, não propriamente ao pé. Outra característica muito importante é as lâminas, normalmente dos agrocibes tendem a ser adenadas, ou seja, ficam juntas com o pé, mas não descem pelo pé abaixo, ou parecem ligeiramente livres do pé, enquanto no Cyclocibe, como vimos, as lâminas são sempre decorrentes. Tá? Há sempre aquele pedacinho de lâmina que desce pelo pé abaixo, o que não costuma acontecer nos agrocibes. Depois, o chapéu dos agrocibes também costuma ser mais homogéneo, com uma cor mais uniforme, e não tem aquelas rugas que costumam ter os agrocibes, os Cyclocibes, peço desculpa. Portanto, é um chapéu mais liso, com uma cor mais uniforme, o que ajuda a distinguir dos Cyclocibes. Os agrocibes supostamente não são venenosos, ok? São supostamente amargos,
não são considerados comestíveis. Depois é importante lembrar que os ciclocíbeos normalmente nascem em fascículos, na madeira, como vimos, enquanto que estes aqui normalmente nascem um cogumelo solitário, podem nascer vários juntos até, mas não têm aquela tendência a nascer em fascículos como o ciclocibe, e sobretudo fascículos diretamente nos troncos e nas raízes, como vimos, ok? Por isso é mais um fator que vos ajuda a diferenciar, se bem que estes agrocíbeos muitas vezes encontramos no mesmo habitat. Eu lembro-me que fiquei neste sítio no início do verão, no final da primavera, não sei se era junho ou vamos dizer maio-junho, para ser mais exato. Encontrei aqui agrocíbeos, que os agrocíbeos costumam nascer na primavera também, sobretudo, e início de verão. Encontrei aqui exatamente no mesmo sítio que os ciclocíbeos, e tenho mesmo um colega que percebe muito mais de cogumelos do que eu, da sociedade micológica que eu faço parte aqui, que me enviou uma fotografia e dizer: olha aqui estes cogumelos, já estão a nascer os cogumelos do chopo, e afinal não era, porque reparando bem nestas características nós vemos as diferenças e que são agrocíbeos e não ciclocíbeos. Bom, com que outros cogumelos é que podemos confundi-lo? É assim, há várias espécies com as quais podemos confundir. Okay? Essas são as más notícias. As boas notícias é que, se vocês observarem com cuidado, é muito pouco provável que confundam este cogumelo com um cogumelo venenoso. Okay? Há várias espécies que se parecem bastante, por isso vamos ver aqui para já as psatyrelas. Okay? A psathyrella é um género que agrupa vários cogumelos que são difíceis de individualizar, mas são cogumelos deste género, como vocês veem, são bastante parecidos. Okay? O chapéu abriu aqui umas fendas com o sol, o que também costuma acontecer aqui com os ciclocíbeos. As psatyrelas são cogumelos mais pequenos, muito fininhos, praticamente sem carne, como acho que vocês conseguem ver, que nascem quando chove e nascem às centenas. Okay? Por isso, como eu estava a dizer, a carne é muito mais fina, são cogumelos pequeninos. Depois, uma característica essencial, uma diferença essencial entre os dois é que as psatyrelas nunca têm anel. Okay? Como vocês podem ver, as lâminas até são semelhantes, têm assim um castanho escuro, só que, lá está, são lâminas livres, não são decorrentes no pé e não temos nenhum anel. Por isso já ajuda bastante a distinguir as psatyrelas. Em princípio, as psatyrelas não são cogumelos venenosos, ok? Não são comestíveis, são considerados cogumelos não comestíveis, mas também não há provas que digam que são venenosas. Mas claro, não vamos comer psatyrelas, ok? E com estas características vamos conseguir distinguir dos ciclocíbeos, que têm sempre um anel. Às vezes pode desaparecer um bocadinho, se às vezes encontrarem um que não tenha anel e se tiverem dúvidas, mais vale não consumir, como é óbvio. Mas os cogumelos, os ciclocíbeos, têm sempre este anel que nunca encontramos nas psatyrelas. As psatyrelas podem crescer lado a lado, portanto eu encontrei estas aqui no mesmo habitat, neste sítio, ao pé dos ciclocíbeos, e acontece muitas vezes encontrarmos várias espécies de cogumelos diferentes, lado a lado, podem crescer mesmo juntos. Isso não quer dizer que sejam a mesma espécie, ok? Por isso é preciso ter cuidado nisso. Atenção também a não confundir os ciclocíbeos com os agáricos. Como vocês veem, são cogumelos que têm algumas semelhanças. Portanto, os agáricos já têm anel, têm as lâminas também escuras. Uma diferença é que normalmente os agáricos, quando são jovens, têm as lâminas um bocadinho mais cor-de-rosa, o que nunca acontece nos ciclocíbeos. Isso já ajuda a distinguir. Mas pronto, se vocês tiverem um agáricos já com as lâminas completamente abertas, elas vão ser escuras, de uma cor mais ou menos parecida às lâminas maduras do ciclocíbeo. Okay? Diferenças: para já o pé é um bocadinho mais grosso e mais fibroso, mais frágil, enquanto que o pé aqui no ciclocíbeo é crocante, como todo o cogumelo, a carne do ciclocíbeo é crocante. Depois vamos analisar o chapéu, okay? Porque o chapéu também pode ser um bocadinho parecido. Nos agáricos acontece muitas vezes termos um chapéu que também é mais escuro no centro do que nas margens, como acontece com o ciclocíbeo. Nos agáricos temos a tendência a ter escamas, okay? Como vocês podem ver aqui, vou tentar aproximar. Temos estas escamas que fazem lembrar um bocado o Macrolepidoptera, que são típicas dos agáricos e que nunca ocorrem no ciclocíbeo. Por isso, é uma maneira de distinguir os dois. No entanto, como vocês veem, há agáricos que não têm escamas, são completamente brancos por cima. Normalmente os ciclocíbeos nunca são completamente brancos assim. Tá? Conseguimos ver sempre um bocadinho de castanho, sobretudo no meio. A única espécie de cogumelo venenosa com que vocês podem confundir, que eu agora estou a lembrar-me, é assim, é preciso
É preciso observar com um bocado de falta de atenção para confundir, mas pronto, eu quero que este vídeo seja acessível para todas as pessoas. E nós temos aqui este Agáricos que provavelmente poderá ser um Agáricos Xanthodermos. Pronto, há várias espécies de Xanthodermos, umas com o chapéu completamente branco, outras com estas escamas, mas pronto, este aqui neste caso, porque fica amarelo e porque tem um cheiro desagradável muito forte, um bocado a químicos, poderá ser o Xanthodermos, ok? Por isso, um dos primeiros sinais de alerta é o facto do cogumelo ficar amarelo. Quando vocês raspam o chapéu ou quando vocês partem o cogumelo ou estragam o cogumelo, sobretudo aqui no pé, como vocês veem está amarelo, isto nunca vai acontecer num Cyclocypre cilindro C. Okay? Por isso, já para distinguir é uma característica importante. E depois, uma característica geral para distinguir os Agáricos, porque há Agáricos que não ficam amarelos. Uma característica importante para os distinguir dos Cyclocypres é, lembram-se que eu vos disse que as lâminas eram correntes, aqui no Cyclocypre, enquanto que nos Agáricos, reparem que as lâminas são livres, okay? Há as lâminas e há o pé, eles não se juntam, okay? São completamente separados. Isto nunca vai acontecer no Cyclocypre. Há alguns Cyclocypres onde já não vemos muito bem a decorrência das lâminas, e lá está, se vocês tiverem dúvida, o melhor é não consumir, mas há aqui uma grande diferença entre as duas espécies, ok? Lâminas ligeiramente decorrentes, lâminas completamente livres. E claro, não confundam os Cyclocypres com outros cogumelos que nascem em fascículos na madeira, como é o caso dos Euphalomas e das Armilárias, ok? Bom, como vocês podem ver, as cores não têm nada a ver. Os nossos Cyclocypres nunca vão ter estas cores alaranjadas e amareladas. É preciso ser um bocado daltónico para confundir, mas a forma em si ela é semelhante e nascem em fascículos na madeira, às vezes lado a lado com os Cyclocypres. Por isso fica a chamada de atenção para descarga de consciência, ok? Estes cogumelos, muitos deles são tóxicos, os Euphalomas e as Armilárias, ok? Ora, cá estão as Armilárias, que eu no outro dia quando andava a filmar não encontrei nenhuma, mas vou-vos mostrar. São cogumelos que nascem também em fascículos, como vocês veem, na madeira, mas as cores, não têm nada a ver. Por isso, observem com cuidado e não há confusão com os Cyclocypres, embora haja algumas pessoas que, sobretudo quando as Armilárias estão pequenas, confundam com Cyclocypres. Como vocês veem, as cores não têm nada a ver, ok? Bom pessoal, espero que este vídeo vos tenha ajudado. O objetivo é mesmo esse, que estes vídeos sirvam de complemento à vossa observação dos cogumelos, à vossa leitura, porque é preciso ler também, consultar sites, etc, para confirmarmos a identificação. Se vocês quiserem mais vídeos destes, não hesitem em subscrever o canal e a meter um like, porque é claro que é um pequeno investimento de tempo da minha parte, mas eu faço com muito gosto. Entretanto, desejo-vos umas boas colheitas e um grande abraço.